Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Mapcast. Este podcast tem como objetivo receber profissionais das mais diversas áreas para que você conheça um pouco mais sobre novas profissões, sobre antigas profissões ou sobre produtos e serviços que você está precisando e nem sabia. Hoje eu estou aqui com a Eliette Santarém. Ela é advogada e está atuando em um nicho relativamente novo para a nossa geração. Eliette, eu gostaria que você se apresentasse brevemente e falasse qual é esse novo nicho. Eu sou Eliette, né? Eu sou advogada há 29 anos e agora eu estou atuando como conciliadora e mediadora. Já há algum tempo que eu estava atuando como conciliadora e mediadora particular e agora eu estou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando nos processos judiciais também junto ao Sejusc. Bacana. Para mim, particularmente, esse termo de conciliação e mediação é algo novo. E eu acredito que para muitas pessoas isso também possa ser uma dúvida em comum. O que é a conciliação e a mediação? Bom, resumidamente, assim, a diferença básica entre uma conciliação e uma mediação é que numa conciliação, nós, os conciliadores, eu posso apresentar dicas, dar sugestões para que as partes, né, de um processo, para que eles consigam se compor de uma forma mais amigável, de uma forma mais humanizada. E na mediação, não. A mediação, normalmente, as partes já vêm com um acordo em mente e me trazem esse acordo e eu coloco no papel tudo o que eles querem, da forma que eles querem, e aí eu já entro com um pedido de homologação do juiz judicial. Então, assim, a decisão é totalmente deles, eu só estou lá como uma mediadora mesmo para fazer a formalização desse acordo. Então, a conciliação, ela ajuda as partes a tomarem a melhor decisão para os dois lados, e a mediação é quando eles já têm uma ideia pronta em mente, entram num acordo e você ajuda eles a finalizar esse processo, é isso? Exatamente, porque todo o processo judicial é demorado, todo o processo judicial é cansativo, é exaustivo, e uma conciliação entre as partes sempre é benéfica, né? Porque evita muitos trâmites. Então, um processo que duraria uns 2, 3, 4 anos, de repente você pode conseguir aí fazer em 6 meses, né? E com a sua vontade, isso é o mais importante. Você tomando as rédeas da sua vida, você fazendo o que você quer. Vocês entram num acordo entre vocês. Não vai ficar na dependência de uma terceira pessoa, que seria o juiz, no caso, né? Para decidir a sua vida. Vocês, as partes, né? As duas partes, que tomariam as rédeas. Então, é uma coisa muito mais rápida, né? E menos onerosa e benéfica, né? Legal. E a questão da conciliação, por exemplo, que eu acredito que é quando a pessoa já está passando por um processo judicial, ela não exclui a participação de um advogado. Ou seja, se eu estou passando por um processo, eu preciso ter o meu advogado e, se eu considerar importante, eu tenho também o apoio de um conciliador. Né? Em que momento que o conciliador se encaixa dentro de um processo? Exatamente. O advogado é imprescindível para um processo, é imprescindível. Então, a partir do momento que você entra com uma ação, essa ação tem que ser formalizada por um advogado, através de um advogado. No decorrer do processo, normalmente, fatalmente, o juiz vai determinar uma audiência de conciliação. É aí que as partes vão para o Sejusc, que é onde eu estou lá, e a gente tenta fazer uma conciliação lá no Sejusc. Só que, assim, os processos judiciais, o tempo é escasso, é restrito, porque a pauta é apertada. Então, às vezes, os advogados das duas partes, de comum acordo, resolvem procurar um conciliador privado, que daí a gente entra, para que a gente possa dar dicas junto com os advogados, junto com as partes, para que eles consigam formalizar um acordo e colocar fim à demanda, né, de uma forma muito mais rápida
e muito melhor para eles mesmos, né? Então, o conciliador ele pode ser acessado tanto pela pessoa que está participando do processo, quanto pelos advogados, se eles entenderem que é necessário algo a mais ali, que eles não podem, sai fora da alçada deles, é isso? Exatamente. É muito importante isso mesmo, essa colocação sua, porque às vezes as pessoas acham que eles têm que ir sozinhos na presença do conciliador. Podem ir, não tem problema nenhum. Mas a presença de advogado é importante porque, assim, é o advogado que vai dar a orientação jurídica para eles, né? Eu, como conciliadora, eu sou uma pessoa neutra, eu não tomo partido de nenhuma das partes. Então, é importante que eles tenham os advogados, que os advogados vão orientar cada um deles e dar a orientação jurídica que eles precisam naquele momento. Eu vou fazer uma parte que os advogados, normalmente, eu como advogada, normalmente eu senti muita dificuldade nisso, porque a conciliação não é fácil, sabe? As pessoas não nascem sabendo conciliar. Elas querem um processo, elas acham que no processo o advogado tem que brigar, tem que ter conflito, tem que brigar pelo seu cliente. E nem sempre é assim. E, às vezes, o advogado fala para o cliente, não, vamos fazer um acordo, e esse cliente acha que o advogado está meio pendendo para o outro lado. E não é bem assim que funciona, né? Então, a gente, como conciliador, a gente faz essa parte. A gente tenta mostrar para eles que a conciliação pode ser tão ou mais benéfica do que uma sentença judicial. Perfeito. O que eu vejo quando você fala sobre conciliação é aquela relação conflituosa que geralmente acontece entre casais, por exemplo, né, numa separação, que as partes não conseguem se resolver, né, o marido e a esposa não conseguem se resolver, os advogados, por sua vez, acabam não podendo se posicionar, porque está vendo ali que é um conflito emocional, muitas vezes, e o conciliador vem para salvar isso, né, salvar essa posição dos advogados e também das partes, é isso? É exatamente isso. Porque quando, digamos assim, um divórcio, que os nervos estão à flor da pele, que as pessoas estão magoadas, né? É um processo doloroso e, às vezes, a pessoa acha que o advogado dela tem que brigar por ela e tem que brigar com a parte contrária, né? E a parte contrária também acha isso. Então, a gente chega aí para mostrar para as partes, né, que não é necessário, não há necessidade da briga, não há necessidade de um conflito. Claro, o conflito pode estar instalado. Se tiver instalado, a gente tem que agir da forma mais respeitosa, da forma mais tolerante possível, principalmente se houver crianças envolvidas, né? Então, uma briga, um processo demorado, isso prejudica também as crianças, prejudica as partes, prejudica um todo. E, nesse ponto, a gente ajuda, porque daí a gente chega e propõe algumas coisas que podem melhorar esse relacionamento deles, né? Sim. Então, coisas que, assim, os advogados talvez fiquem temerários em propor por conta disso. Acaba preservando a imagem do advogado, esse aspecto que você disse, né, de ele talvez não possa falar para que o cliente não se sinta ofendido e talvez acabe tirando ele do caso, né, ou até mesmo gerando um outro tipo de conflito. Exatamente isso, porque às vezes a pessoa fala, não, mas esse advogado está insistindo para eu fazer uma conciliação, eu acho que ele tá advogando para a parte contrária. Não é assim. Realmente, o advogado ele tem que ver com um todo. Ele vê como um todo mesmo. Eu, como advogada há 29 anos, eu via como um todo. Porque, às vezes, o que o cliente quer não é necessariamente o que ele vai receber no final do processo, porque quem vai julgar é o juiz, e não é uma coisa que vai fazer bem a ele. Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que orientar. Essa é a função do advogado, orientar. E, às vezes, o cliente não entende muito bem isso. Ele acha que o advogado está jogando contra. E não é assim, né? Então, a gente vem aí para ajudar mesmo. E como que foi essa questão da sua transição, tantos anos como advogada? E qual foi a virada de chave que te trouxe mais para perto da conciliação? Olha, eu, assim, ao longo dos anos, eu fui percebendo que eu era mais voltada à conciliação. Eu queria realmente que as partes entrassem num acordo, eu queria preservar de qualquer forma. Só que, assim, teve um caso muito interessante, né, que aconteceu comigo,
Foi no final de 2014. Uma grande amiga minha veio me procurar, porque ela tinha tido uma união estável e ela queria fazer essa dissolução de união estável. Dissolução de união estável, eu vou só explicar aqui, abrir um parênteses, é como um divórcio num casamento formal, né? Quando não há o casamento formal, a gente fala que é a união estável, mas é os mesmos direitos, as mesmas coisas de um casamento formal. E ela queria formalizar essa dissolução, né? E com os bens, a divisão dos bens e tudo que eles tinham adquirido durante a constância da união em comum. E a gente fez essa ação, mas eu achei que ia ser uma coisa muito simples, né? Comum, né? Comum, porque assim, eles viveram juntos, eles tiveram bens e eles querem se divorciar e dividir os bens. Só que ele negou o relacionamento. Ele disse que ele não vivia em união estável com ela. E aí, realmente, virou uma coisa que seria simples, virou um caos. Um caos, porque aí ela ficou muito magoada, né? Ela ficou, assim, desacreditada, porque ela conviveu com ele tanto tempo e como, né? Moravam juntos. Tinham uma vida. Tinham uma vida juntos, né? Inclusive, esse processo poderia ter terminado no início, era só dividir os bens, mas não, como ele negou tanto, a gente teve que ir nós tivemos várias audiências, nós tivemos que ir para audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas. O que é uma audiência de instrução? Audiência de instrução é quando as partes vão ouvir testemunhas, quando eles levam testemunhas para comprovar aquilo que eles estão alegando. Porque não basta alegar, né? Você tem que comprovar. E nessa audiência de instrução, com as testemunhas, eu ainda chamei o advogado dele e falei, olha, as duas moças que trabalharam na casa como empregadas domésticas, elas estão aí para testemunhar. Então, assim, quem mais sabe da vida do casal do que quem trabalhou, né, na casa tanto tempo? Mas ele não quis, ele estava arredio, né? Ele não quis fechar acordo e, no fim, óbvio, foi comprovado que eles viviam em uma união estável, eles tinham um relacionamento de marido e mulher. E os bens adquiridos na constância do casamento tinham que ser partilhados, né? Então, isso demorou, acho que uns 6 anos, esse processo. Nossa. Ou mais. E eu via essa minha cliente, sabe, o transtorno que isso causou na vida dela e também na vida dele. E os dois já estavam em novos relacionamentos. Mas, apesar disso, era um transtorno. Cada audiência era uma coisa, um estresse, sabe? Um problema. Eles ficavam revoltados, eles brigavam. Coisa que não precisava ser dessa forma. Não havia necessidade de ser dessa forma. Viveram aquela emoção a cada audiência e aquele ciclo ficou infindável até... Infindável. E, assim, teve a sentença judicial. Teve a sentença, ela teve o direito dela resguardado, ela tinha. E só depois dessa sentença judicial, quando foram partilhados os bens, aí que tudo se resolveu. Aí partilhou, aí eles puderam seguir a vida deles, cada um do seu lado, ele com a nova família, ela com a nova família. Mas, assim, isso tudo poderia ter sido resolvido antes, sabe? Não precisava de tanto estresse. A companheira dele, o companheiro dela, o atual, e a atual dele, não precisavam ter passado por tudo isso. Eles não precisavam ter passado por tudo isso, sabe? Então, isso virou a minha chavinha. Eu falei, não, gente, eu não quero isso. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para cliente meu também, porque eu vi o sofrimento que é isso, sabe? E por muitas vezes, nesse caso, sim, a sentença judicial pôs fim, eles ficaram felizes. Ela ficou feliz, né? Ele, não sei. Uhum. Mas por muitas vezes, a sentença judicial não põe fim ao que a parte quer. A sentença, ela põe fim ao processo. Ela determina que seja assim. Mas ela não põe fim à verdadeira vontade da parte, sabe? Porque, às vezes, a parte ela não está querendo nada mais do que um reconhecimento, sabe? Um pedido de desculpas. Às vezes, a parte entra com uma ação porque ela quer um reconhecimento
pelo que fez. Ou assim, olha, eu errei com você, um pedido de desculpa sincero, sabe? Eu errei com você, realmente, eu não era para ser dessa forma. E nesse caso em específico dessa minha cliente, no início do processo, eu acredito até que se ele não tivesse negado o relacionamento e tivesse falado para ela, não, eu vou pagar de alguma forma, vamos partilhar de outra forma, ela aceitaria, sabe? Mas aí uma coisa foi virando uma bola de neve e chegou nesse ponto. Quando as emoções estão à flor da pele, vem aquele sentimento de querer vingança, né? De querer realmente que o outro se machuque o tanto quanto eu estou machucada pelo que ele me fez. E eu vejo, você estava falando, eu estava imaginando os dois acorrentados durante 6 anos com uma bola de ferro nos pés, né? Apesar de estar seguindo a vida, caminhando, mas tem aquele peso que vem perseguindo eles junto a esse processo. E é exatamente isso, porque eles ficam acorrentados, eles não vivem o presente, eles ficam vivendo no passado. E só depois disso eu vi ela desabrochar, ela desandou, sabe? E então eu acho que isso é uma coisa assim muito importante. A gente tem que levar isso em consideração, sim. E você vê que a conciliação poderia ter salvado eles desse tempo todo de sofrimento? Eu acredito que sim, poderia. Porque na época havia conciliação judicial, mas é como eu falei, é uma conciliação rápida, porque tem a pauta, tem os horários, é tudo determinado, né? Então, não dá tempo de você conversar, de você fazer uma conciliação mais profunda, humanizada, sabe? É uma coisa muito automática, né? Teria que ser uma coisa mais profunda, humanizada, porque assim, não é uma audiência que vai resolver, não é uma sessão, às vezes são várias e isso é tentativas. Extrajudicial, é fora de, não sei se é extrajudicial o termo, mas é fora daquele momento do juiz ali, do julgamento. É fora do momento do julgamento, mas não é extrajudicial, porque tem as conciliações que o juiz determina, mas são essas que eu faço no Sejusc, mas são muito rápidas, então não dá tempo. E a conciliação que eu estou tentando fazer agora é uma conciliação que as partes nos procuram, né? E a gente tem todo o tempo do mundo, a gente marca quantas sessões forem necessárias para que a parte possa expor ao outro aquilo que ele sente. Porque, às vezes, ela precisa colocar para fora o que ela sente, o desejo dela. E, muitas vezes, a parte entra com o processo, a pessoa entra com o processo e ela nem sabe ao certo o que ela quer, sabe? Ela entra, assim, mas não sabe o que ela quer pedir. Eu tive um outro caso interessante também, que a moça, a minha cliente, toda hora ela queria processar o ex-marido. Só que o ex-marido estava cumprindo o acordo do divórcio normalmente, ele não estava fazendo nada de errado. Ele pagava a pensão, ele pegava as crianças, era tudo normal. Aí eu falei, mas escuta, por que você toda hora está querendo alguma coisa, né? Aí ela falou, eu quero que ele sinta o mesmo que eu senti. Eu quero justiça. Aí eu falei, então tá, qual seria a justiça para você? O que você quer que ele sinta? Aí eu quero que ele sinta a dor que eu senti, sabe? A humilhação que eu passei. Ou seja, ela queria sentimentos que ela sentiu antes do divórcio, sabe? Eram coisas que ela não ia conseguir numa sentença judicial, jamais. Ela poderia entrar com inúmeras ações e ela não ia conseguir isso numa sentença. Então, aí é um caso que a gente tem que realmente conversar e colocar que não seria dessa forma que ela ia ver o sentimento dela realizado, né? Realizado, sim. E eu vejo que muitas vezes, quando as pessoas estão nesse embate, elas não conseguem, elas não têm condições emocionais, de inteligência emocional mesmo, para sentar numa mesa e falar, olha, vamos resolver? E aí só vai lá para o momento em que tem o tempo contado, pessoas com a vez de falar, às vezes a gente nem pode falar, né? Somente o advogado, enfim. A conciliação acaba resolvendo isso, não é? Traz a pessoa para uma conversa sadia, num ambiente controlado, com uma condução. Exatamente. É isso que acontece. Sem brigas, a gente dá oportunidade para que as partes falem, né, para que elas coloquem aquilo que elas desejam. A gente tenta, de uma forma, fazer com que eles cheguem num consenso. Porque, às vezes, um quer uma coisa, outro quer outra, mas a gente tenta fazer com que eles cheguem num denominador comum. Nem a vontade de um, nem a de outro, mas um denominador comum.
E isso é muito bom para eles, porque aí eles têm a consciência de que eles próprios estão resolvendo o problema deles. E é verdade, eles estão resolvendo o problema deles, sim. Eles não estão dependendo de juiz. Eles não estão deixando, por exemplo, a visita de filhos para um juiz que nem conhece a rotina dos filhos decidir. São eles que estão decidindo. Sabe? Então, isso é muito importante. Sim. Nossa, é muito importante. E eu vejo com isso tudo que você está falando também, que além de conseguir chegar nesse denominador comum, a oportunidade de falar sobre seus sentimentos, que talvez nem a gente mesmo reconheça nesse momento, é algo que alivia, né? Deve ser algo que realmente a pessoa sai de lá muito mais leve do que entrou. Exatamente. Não exatamente. É fácil, né? Você vê a pessoa conseguir conversar com a parte contrária, é maravilhoso. Porque isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então, assim, a pessoa já chega brigando. Há muitas brigas, há muita mágoa, há muita ofensa, né? A gente acaba ouvindo, a gente vê. Mas aí, na próxima, já diminuiu um pouco, vai até que a gente consegue fazer com que essas pessoas, assim, entendam que não vai adiantar. Não é assim, sabe? Nada disso vai resolver. O casamento acabou? Tá tudo bem. O casamento pode ter acabado, não tem problema. Ninguém vai obrigar eles a ficar juntos. Mas, assim, se eles têm um filho, 2 filhos, eles precisam, pelo menos, manter um mínimo de civilidade para conseguir criar esses filhos, né? Para conseguir resolver os problemas dos filhos, porque senão eles vão criar mais um problema que é em relação aos filhos. Sim. E nesse ponto a gente ajuda. É perfeito isso, porque eu vejo que eu tenho um filho de 7 anos e quando eu falo, tentando ensinar algo para ele, ele não aprende tão bem quanto me vendo fazer. Então, o exemplo, ele realmente é a maneira mais eficaz de ensinar uma criança. Então, numa situação dessas de conflito, onde os pais realmente decidem se separar, se eles têm condições de ter um conciliador para ajudá-los a lidar com esse processo todo, eu imagino que eles já estão realmente dando um grande exemplo para os filhos lidarem com seus próprios conflitos de vida. Sim, sim, porque o exemplo é tudo na vida, né? As crianças realmente aprendem com o exemplo, não é com o que a gente fala. Você pode morrer de falar, mas se você faz o contrário, eles vão aprender com aquilo. E isso é verdade. Não fala palavrão, mas na primeira oportunidade você fala palavrão, ele repete. E é exatamente isso. Tem casos, eu não digo assim que todos os casos a gente consegue a conciliação. Não, tem casos que não tem como. E realmente não dá, porque ou é intransigência das partes, ou realmente de uma matéria muito difícil, né? São casos difíceis, como reparação de danos morais, alguma coisa nesse sentido. Então, é de difícil comprovação. Então, nesses casos, a gente até tenta, mas normalmente a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue. E aí a gente tem que continuar com o processo judicial, sim. Então, assim, não são só flores, né? Existe esse lado, mas a pessoa já vai sabendo que há outras formas. Há uma forma mais humanizada de se resolver, né? Sim. E nem sempre o que ela quer, ela vai conseguir, porque é o juiz que vai julgar. Então, nem sempre vai depender de provas, né? Então, às vezes você fala, não, eu tenho tudo certinho aqui, eu vou ganhar essa ação. Nem sempre, né? Tudo depende das provas que você levar, do decorrer do processo. São vários fatores, né? Sim, mas eu acho muito interessante você trazer essa questão da não romantização da conciliação. Porque existe um lugar para isso, né? É muito bonito de se ver quando as coisas acontecem da melhor maneira possível, mais pacífica possível. Mas é muito bom você colocar também que realmente não é sempre assim. Tem casos que não tem como. Tem casos que não tem como, realmente. Porque, assim, a conciliação é importante? Mas tem casos que você não consegue fazer, as partes não querem e está tudo bem. Tudo bem, ninguém é obrigado a conciliar, ninguém é obrigado a fazer um acordo, sabe? Está tudo bem. A coisa mais importante para mim é eu plantar a sementinha, mostrar para eles que há outras possibilidades, que não há necessidade de brigas, não há necessidade de processo judicial. Então, isso é importante. A partir do momento que eles sabem que há outras possibilidades, e mesmo assim eles optam por continuar no processo judicial,
tudo bem, ótimo, eles sabem já o que os espera. Que vem pela frente. Né? Sim, então é importante isso, deixar bem claro isso. Ninguém é obrigado a fazer um acordo, muito pelo contrário, eu só faço um acordo quando as duas partes estão realmente seguras daquilo que querem, sabe? Eu até pergunto, vocês estão realmente seguros? É isso, porque é a vida de vocês, né? É a vida, né? Ninguém pode tomar decisões por vocês. Aí, quando eles se sentem seguros, quando eles se sentem confortáveis, aí a gente formaliza o acordo. Se eu vejo que ainda eles estão meio assim, com um pouco de medo, eu falo, vamos deixar para marcar outra semana que vem? Vocês têm uma semana, vocês pensam em relação a isso. Nada é rápido, nada é correndo, nada é atropelado, sabe? É tudo com calma, como o ser humano é, porque a gente não pode fazer as coisas de forma atropelada, né? Sim. E eles entendem, muitos entendem isso, mas o importante para mim é a sementinha que a gente planta, sabe? Na primeira audiência não deu certo, não tem problema. Quem sabe na 10ª audiência, quem sabe durante o processo, porque a maioria dos acordos que a gente vê saem durante o processo judicial. Depois de um tempo de processo, as pessoas falam, realmente estou cansada, realmente aí está um acordo bom, e acabam fazendo. Ótimo, era isso mesmo. E eu vejo também que até a pessoa passar pelo processo, ela não sabe o que é um processo exatamente, qual é o estresse que ela vai se colocar, que tipo de situação que ela vai precisar, como que eu falo, transcender para poder evoluir com o processo. Então, eu acho muito bacana isso, a conciliação avisar, olha, é assim, você quer passar por isso? Sim, eu quero. E aí, no meio do caminho, ela fala, nossa, eu fui avisada, eu acho que eu não quero isso mesmo. E aí retorna com a conciliação. Exatamente, porque o processo judicial, a gente sabe, no papel é tudo bonito. Quando a gente faz faculdade, é tudo bonitinho. Acontece isso, você faz aquilo, é tudo bonitinho, certinho. Só que há desvios, sabe? É porque ele entrou com recurso, porque tem isso, tem... Então, há várias coisas durante o processo que dá uma paradinha, que interrompe, que demora. E, assim, um processo que... isso aí sairia em um ano? Imagina, demora 3, 4, 5 anos, sabe? Então, a pessoa tem que estar preparada para isso também. Pode ser que saia rapidamente, pode ser que não tenha nenhuma intercorrência, mas normalmente tem, porque a legislação permite que você faça vários tipos de recurso. Então... tem vários instrumentos, então os advogados vão se utilizar disso. É normal e é legal isso, né? Então as partes têm que saber disso também, sabe? Perfeito. E em relação aos processos, nós falamos muito sobre família. A conciliação é estrita à vara familiar ou tem outros tipos de processos que a conciliação também pode atuar? Não, a conciliação pode atuar em todas as áreas, em várias áreas. A gente faz também processos cíveis. Tem muitos processos de indenização de danos morais, tem processo de ressarcimento de danos, tipo, houve uma batida de carro, por exemplo, né, e tá aquela dúvida, você foi na preferencial, não, foi você, então quem arca com o quê? E a gente consegue um acordo aí. Um acidente de trânsito até... que tem uma vítima, não fatal, mas que tem uma vítima, tal, que se machucou, a gente consegue fazer conciliação nesse sentido. A gente consegue conciliação em pensão alimentícia, mas aí já seria a área de família mesmo, né? A pensão alimentícia, empresas, trabalhista. Na área trabalhista é muito comum a conciliação também, inclusive hoje há conciliadores voltados especificamente para a área trabalhista, porque tem muitos casos de funcionários, né, que ou querem entrar com uma ação trabalhista ou vão propor. Antes disso, a gente se reúne com o empregador para tentar um acordo e saem acordos ótimos, sem a necessidade de atravancar ainda mais a justiça trabalhista, né? Sim, só quem passou por algum tipo de estresse dentro do trabalho sabe o quão delicado é emocionalmente passar por isso tudo, né? Assim como em casa, a gente convive muito tempo dentro do trabalho e pode gerar feridas realmente difíceis de... Muito difíceis, de muito mexer. Difíceis, realmente, e assim, dá para entender, né? Cada um
quer os seus direitos, é óbvio, né? Mas, assim, numa conciliação, de repente, a gente percebe, a gente consegue mostrar que o direito que ele está pleiteando não é realmente aquilo que ele vai receber, sabe? Que tem direito realmente. Ele acha que é aquilo, mas normalmente não é aquilo. Então, a gente consegue mostrar isso, sabe? Isso que eu estou falando, a gente como conciliador, eu como conciliadora. Porque como advogado, é óbvio que o advogado está lá para instruir ele, para garantir os direitos dele, né? E eu, como conciliadora, eu posso mostrar isso para eles. Então, é muito importante isso. Nossa, antes mesmo de entrar com a ação, uma conversa dessa é muito importante. E me fala uma coisa, qual é a diferença do aconselhamento que o advogado dá para o seu cliente e em relação ao que o conciliador dá? Qual que é esse peso? Como que é? O advogado normalmente vai mostrar para o cliente assim, olha, seus direitos são o que você tem direito a receber, ou é isso, isso e isso. E vai colocar para ele tudo que ele tem direito e as possibilidades dele, né? E eu, como conciliadora, eu já falo, olha, você tem direito a isso realmente. Só que eu não sei se você pode ganhar isso, né? Se é isso que o juiz vai entender. Porque, da mesma forma que você tem direito, a outra parte também tem. E ele vai provar os direitos dele. Ele vai tentar provar, e você também. Então, assim, vocês vão entrar no embate, né? Então, de repente, você abre mão de uma coisinha aqui, ele abre mão de uma coisinha lá, pronto, cessou. Ótimo, sabe? Vocês entram num acordo sem maiores delongas. E o advogado, que está assessorando, né? Ele vai ver que não é nada fora do normal. É um direito, mas ele vai abrir mão, às vezes, de alguma coisa, é para o bem dele, para diminuir, e está tudo certo. Entendi. Então, hoje o conciliador ele é uma ferramenta que o advogado tem para utilizar quando ele não consegue fazer esse acesso ao cliente de uma maneira que não onere também a sua posição, o seu posicionamento, é isso? Exatamente. É uma ferramenta que o advogado pode ter. Inclusive, porque, veja bem, cada parte tem o seu próprio advogado. Então, eu como advogada de uma das partes, eu não posso procurar a outra parte para conversar com ela, né? É antiético isso. Ele tem o advogado dele. Então, o que eu poderia fazer era eu procurar o advogado da outra parte para nós dois juntos, eu como advogada, né? Procuro a advogada da outra parte para que nós dois juntos entremos num acordo. Mas aí fica difícil, porque cada um quer puxar a sua sardinha. Aí uma conciliadora, que é uma pessoa neutra, daí eu entro, que não tem, eu não quero puxar sardinha para lado nenhum, eu só quero que as partes se componham, né? Eu vou e tento dar algumas sugestões, sabe? Olha, os dois aí estão certos, nenhum dos dois está errado, a não ser que uma parte esteja realmente muito, né? Mas normalmente os dois têm o seu ponto de vista e vamos chegar no consenso, né? Vamos chegar num consenso assim. Então, assim, os advogados, eles não precisam sair do seu papel de advogado. Eles vão continuar no papel de advogado e a conciliação fica por conta de um conciliador. Entendo. Né? Então, o que você falou me veio a imagem assim de uma sensação mais de acolhimento no sentido de ser ouvido mesmo com uma humanidade diferente, né? Não que o advogado não possa ser humanizado, mas ele tem uma questão judicial que ele precisa permanecer dentro das regras, né? E o conciliador, ele acaba ouvindo o que você quer. E aí ouve outro, o que você quer, que é uma coisa que o advogado acaba não tendo acesso. Exatamente. Né? Somente ao próprio advogado. Exatamente. Muito bacana. O advogado só vai ter acesso ao seu próprio cliente. E, às vezes, eu ouço os dois clientes. Então, para mim, eu como conciliadora, para mim, é bom, porque eu estou ouvindo as duas partes. Enquanto que o advogado não vai poder se reunir com a parte contrária, né? Sim. Sem a presença do advogado da outra parte. Então, nesse caso, o conciliador, ele ajuda, inclusive, o advogado a ter uma nova camada de visão para ele realmente trazer um resultado ainda melhor para o cliente. Exatamente. Por isso que a gente está tentando parcerias com os advogados da região, sabe? Para que eles venham, nos procurem. O processo está lá, você não está conseguindo dar andamento, está parado, está briga, é processo.
há processos assim que as pessoas enchem de boletim de ocorrência, é briga, é isso, é aquilo, reclamação entre vizinhos, por exemplo. Então, você não dá andamento, aquilo não anda, porque tá sempre parado, cada hora é um documento novo juntado. Nos procurem, a gente ajuda, sabe? É muito comum, né? Mais comum do que a gente imagina. Você dando esse exemplo agora, é muito comum entre vizinhos a questão de criança, cachorro, reclamações recorrentes. Como que funciona isso com a conciliação? Olha, você falou isso e me veio à mente um caso que surgiu há pouco tempo também. A vizinha reclamava do cachorro que latia, do vizinho, e ela disse que o cachorro incomodava demais. E o vizinho falou, olha, eu subi o muro, o máximo que eu pude, eu tentei deixar os cachorros presos no fundo do quintal, né? Só que ele e a esposa trabalham o dia todo e os cachorros ficam soltos, ficam presos lá e com certeza eles latem. E aí a vizinha, não, mas isso é inadmissível, porque eu não consigo descansar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo assistir uma TV, esses cachorros me incomodam. Aí eu perguntei para ela, qual seria a solução? A senhora teria uma solução? O que a senhora acha? Ele tem que se desfazer dos cachorros. Ele falou, não, eu não posso, não quero. Então, assim, eu falei, não, uma solução plausível. Então, isso que eu falo, às vezes a pessoa entra com uma ação, mas ela não tem uma solução. Ela não sabe qual seria a solução, nem ela própria sabe. Então, qual seria a solução, talvez? Ele fez alguma coisa, de repente ela poderia fazer alguma coisa, colocar alguma coisa que diminuísse o ruído, não sei. Ou então apresentar para ele, olha, não dá para colocar os cachorros do outro lado ou na frente, alguma coisa nesse sentido, né? Simples, que possa trazer um benefício para os dois. Ou alguma coisa palpável. Agora, se desfazer dos cachorros é uma coisa assim que não estava nos planos do rapaz e a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer isso. E nenhuma sentença vai obrigá-lo a se desfazer dos cães, né? Sim. Então, são coisas assim que ela entrou com uma ação que não ia ter fundamento, não ia ter... Não faz sentido. Como né? Resolver? Não ia resolver. Sim. É interessante isso. Você sabe que eu estava conversando com uma amiga outro dia, ela falou para mim, olha, eu moro dentro de um condomínio, ela já é uma senhora, e as crianças agora nas férias estão brincando demais na rua. E aquilo me incomoda de uma maneira tão forte que antes eu saía na janela e eu gritava com essas crianças, porque aquilo me enfurecia de uma tal maneira que eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Ela não chegou a buscar um processo judicial para isso, mas ela, conversando com uma terapeuta, entendeu que aquilo acessava uma memória dela do passado e irritava ela a tal ponto dela querer realmente acabar com aquelas crianças. Com as crianças. E ela fazia um escândalo, ela culpava todos. Então, assim, por que eu tô falando isso? Às vezes, realmente, a pessoa ela não sabe o porquê que ela tá brigando, o porquê que ela quer ver o fim dos cachorros, né? Tem muitas questões humanas que a gente realmente não tem consciência. E, muitas vezes, tem pessoas que realmente não estão dispostas a ter. Essa amiga teve a sorte de se colocar na posição de aprendiz e ir buscar uma terapia. Mas tem pessoas que não estão realmente dispostas e também está tudo bem, né? Cada um no seu momento, no seu jeito de viver. Exatamente. Mas o conciliador, ele traz um pouquinho, né, disso, um pouquinho dessa consciência. Mas o que é que você quer? Eu achei muito interessante essa pergunta. Sim, porque assim, antigamente, há muito tempo, tudo se resolvia a gente vê filmes antigos, novelas antigas, tudo se resolvia na delegacia. Porque aconteceu tal coisa, vai na delegacia. Então, assim, eles tinham essa mentalidade. Aí depois, não, vamos resolver judicialmente. Tudo. Então, assim, a gente tem que mostrar que não é tudo que a gente resolve no Poder Judiciário. Tem coisas que a gente consegue resolver. Esse negócio de condomínio é uma coisa muito, muito interessante também. Porque condomínio está sempre tendo brigas, conflitos. Nossa, tem muito conflito. Ou é por criança, barulho, cachorro, horário que usa a piscina. Tem muito tipo de coisa. Então, assim, o síndico, às vezes, não consegue sozinho resolver, sabe? Ele fala e as pessoas não acreditam e não querem. Então, aí também entra o conciliador. Uma reunião entre o conciliador, o síndico e os condôminos. É muito interessante, porque nem tudo está expresso no regulamento interno do condomínio, na convenção.
tem coisas que não estão. Por exemplo, você deu o exemplo das crianças nas férias. Crianças em férias andando de skate, de bicicleta, gritando. Vai acontecer. E não tem como você evitar esse tipo de coisa, né? Então, assim... porque criança está até tarde, é o horário de funcionamento da piscina, é tal horário, mas eles estão até mais tarde, porque estão de férias, né? Então, vamos tentar uma forma de conciliar isso, tá? As crianças estão em férias, estão presas dentro de um condomínio, às vezes num apartamento, né? E também as partes têm direito de descansar, de dormir. Então, mas vamos chegar num consenso. Fecharia às 20h a piscina. Vamos deixar até umas 9. 30 minutinhos, uma hora. Sabe, uma coisinha assim. Às vezes, isso resolve. É que, muitas vezes, as pessoas brigam com o síndico. O síndico já não tem muita paciência, porque é muita coisa para resolver. Então, a gente também faz essa ponte. É uma ponte, eu costumo falar que é uma ponte, sabe? Entre as partes que estão... Ajudá-las a atravessar por esse problema, né? Esse problema de uma forma amigável, sem brigas, porque todo mundo mora naquele lugar. Imagina você brigando com o seu vizinho, né? Então, vai viver junto, vai descer o elevador junto. É complicado, aquele né? clima. Então, não só para casos judiciais, nesse caso, então, um condomínio ou um síndico, até mesmo um escritório de contabilidade que faz a gestão de condomínios, poderia contratar um conciliador para cuidar do relacionamento dentro do condomínio, é isso? Também, exatamente. E outros que estão surgindo agora em escolas. Nós estamos vendo em escolas crianças, às vezes até maiorzinhas, né, na adolescência, brigas, bullying. Então, a gente está também tentando um trabalho, aí já é um trabalho assim, eu não sou focada na infância, mas tem as pessoas que fazem uma conciliação juvenil, infantil, voltada às crianças. E os resultados são surpreendentes. Porque às vezes as crianças brigam e hoje em dia está esse negócio de redes sociais, tal, eles acabam fazendo bullying e tem muita coisa. Expõe publicamente a criança. E as crianças ficam muito magoadas, tem uns que não querem voltar para a escola. Sim. E o que fazer? A conciliação nesse ponto, as escolas também estão chamando e os conciliadores podem ir lá, colocar, inclusive com a direção da escola, porque às vezes a direção da escola também não sabe como lidar, né? Os professores e principalmente os alunos e os pais dos alunos, porque às vezes os pais não sabem o que está acontecendo e os conciliadores ajudam nesse ponto também. Que maravilha. Nossa, faz uma diferença muito grande. É muito importante. E na qualidade de vida também do funcionário que trabalha nessas escolas, né? Eu vejo que meu filho tem 7 anos. Quando eu vou à escola, a primeira pessoa que eu vou falar, comunicar algo, uma insatisfação ou fazer um elogio, é a secretária. Então, quantas coisas chegam até ali e vão se complicando, que vira aquele telefone sem fio, né? Da secretária passa para a coordenadora, que passa para a professora, que passa para a diretora. Exatamente. Então, o conciliador ajuda a organizar essa teia. E também a ensinar as crianças a resolverem seus pequenos problemas. Porque, às vezes, são probleminhas pequenos que eles não precisam ficar levando para a direção. Eles vão conseguir ver de uma outra forma. Não, peraí, eu vou ver o meu lado também. Será que eu estou fazendo certo? Não estou? Então, ajuda também as crianças. A gente já vai plantando a sementinha logo na infância. Eu acho que é a melhor coisa. Porque daí, eles, com o passar do tempo, eles vão crescendo já com essa mentalidade, com a consciência de solucionar. Sabe? De que dá para solucionar. Qualquer conflito a gente consegue solucionar por conta própria. Né? Fantástico. Você toma as rédeas da sua vida, é o que eu costumo dizer. Para que você vai deixar uma terceira pessoa decidir a sua vida, decidir a vida do seu filho, decidir seu casamento, sabe? Você pode. Seu bem-estar. A sua vida, a sua rotina é sua. Ninguém sabe mais da sua vida do que você. Então, para que você vai delegar isso para uma outra pessoa, se você, que é o principal interessado, pode resolver isso, junto com o seu parceiro, junto com a pessoa que você está tendo um conflito. É a melhor saída. Muito bom. Olha,
Eu acredito muito nesse caminho da conciliação, de dar ferramentas para que as crianças consigam resolver seus próprios problemas, para que a gente não tenha que ficar intervindo e tirando a autonomia. Como que vai crescer essa criança? Né? Assim como os adultos hoje dessa geração têm alguns problemas de conflitos de relacionamento e não conseguem solucionar sozinhos. Para isso veio a conciliação para apoiar. E qual é... Tendo tudo isso como base, né, os condomínios, as escolas, os advogados, o cliente final que está precisando de um apoio, qual é a sua visão? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles todos como conciliadora hoje? Para que eles não tenham medo, sabe, de procurar um conciliador. Eles não tenham medo de tomarem as rédeas da vida deles. Nas partes, não precisa ter medo de tomar as rédeas da sua vida. Não precisa ir atrás de briga, de confusão. Pode até, já entrou com o processo? Tudo bem, vamos tentar minimizar os danos desse processo. Não entrou ainda com o processo? Vamos ouvir um conciliador para ver o que a gente pode fazer, se a gente vai mesmo entrar ou não. Vamos ouvir o conciliador antes. Ouve, se mesmo assim achar que tem que entrar com o processo judicial, que deve percorrer toda essa jornada de um processo, tudo bem, você já está ciente daquilo que te espera, entra e não tem problema nenhum, sabe? Não é obrigatório, nada é obrigatório, mas assim, não tenham medo, né? De buscar. De buscar e de vocês mesmos tomarem as rédeas da sua vida. A vida é nossa e a gente tem que tentar a melhor forma possível de viver bem. Muito bom. Um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu. Um prazer saber mais sobre esse modo de lidar com conflitos na vida e que existe um apoio, existe um profissional especialista que pode ajudar a resolver aquilo que a gente ainda não consegue solucionar sozinho. O prazer é todo meu e eu me coloco à disposição sempre para ajudar, para orientar e... Nossa, eu adorei estar aqui com você hoje, poder falar um pouquinho dessa minha nova profissão, tão ampla, tão abrangente, tão maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço. E quem quiser ver mais conteúdos sobre conciliação e mediação, onde essa pessoa pode te encontrar, Eliette? Olha, eu posso dar o meu escritório. Eu estou na Avenida Dom Pedro II. O meu escritório é em cima da drogaria Farmaderma. E no Instagram, Eliette Santarém. Lá eu tenho muita coisa, muito conteúdo, muita coisa boa para a pessoa ler e tentar entender, né? E acompanhar. Obrigada, Eliette. Eu que agradeço. Espero que você tenha aproveitado, assim como eu aproveitei esse episódio, para saber mais sobre esse assunto tão profundo. E no próximo episódio com a Eliette, porque teremos mais, falaremos um pouquinho mais sobre esse mundo tão grande, vasto, em relação à conciliação. Obrigada por você que estava até aqui e até a próxima.